Salmo 19, ao mestre de canto, Salmo de Davi. Eu sempre costumo ler essa parte que está em itálico no Salmo, porque essa parte pertence à Bíblia hebraica, né? O texto da língua original, por isso que essa parte está diferente do título em negrito, que a maioria das Bíblias tem o título em negrito, a excelência da criação da palavra de Deus. O título em negrito não está no texto hebraico, mas ao mestre de canto, Salmo de Davi, essa informação está no texto hebraico. Por isso, algumas Bíblias têm optado, inclusive, por colocar já ao mestre de canto, Salmo de Davi, no primeiro versículo, porque ela já faz parte, já dá essa informação contextual, assim como está, exatamente como está na Bíblia hebraica. Então, acompanhe a leitura, meus irmãos, ao mestre de canto, Salmo de Davi. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até aos confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita, e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel, e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos, e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido, e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros, e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas, também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém, meus amados? C.S. Lewis, um escritor muito famoso, escreveu Crônicas de Nárnia, um livro bastante conhecido. Ele que passou do seu estado como um ateu, se converteu e passou a ser um dos defensores da fé cristã. Ele escreveu a respeito deste salmo, Salmo 19, dizendo o seguinte: considero este o maior poema do livro dos Salmos e uma das melhores letras do mundo. Isso acontece porque há nestes salmos alguns elementos que apontam, talvez como nenhum outro salmo, para a glória de Deus e para a revelação de Deus em diversas categorias. A revelação de Deus na criação, a revelação de Deus especial na tua palavra, e exatamente que diferença isso faz para o indivíduo. Portanto, meus amados, esse salmo retrata o reflexo da revelação de Deus no indivíduo. Este salmo celebra a revelação de Deus na criação, o fato de Deus fazer todas as coisas e deixar o seu rastro de criação por toda a criação em suas criaturas no mundo, no cosmos, e o fato também de Deus também se revelar de uma outra maneira, de um outro aspecto, através da sua santa palavra, que é o que nós chamamos de revelação especial. E por fim, o principal, o impacto, o reflexo, o que isso faz no indivíduo, o que isso deve trazer para todos nós. Isso deve trazer algum tipo de impacto, deve dar algum tipo de reflexo nas nossas vidas. Essa é a temática desse salmo. Esse salmo, que contém 3 divisões muito claras, os salmos eles são facilmente divisíveis pela própria tradução da língua hebraica, que quando enxerga no texto hebraico as suas divisões claras, bastante claras por conta exatamente
que a língua hebraica é bastante métrica, na tradução já se coloca ali um negrito especial toda vez que começa um parágrafo. Então os irmãos podem perceber que há 3 negritos aqui, né? Há 3 divisões. Os céus proclamam, depois no versículo 11, versículo 7, desculpe, a lei do Senhor, e no versículo 11, além disso. Então nós temos 3 divisões bastante claras, 3 dessas divisões que foram claramente obedecidas pela tradução, mas quando nós olhamos aí no versículo 4, aí pôs uma tenda para o sol, esse já é um parágrafo que o tradutor colocou para organização e que não representa aquilo que está no original. Portanto, meus amados, nós observaremos essas 3 partes deste salmo. A primeira questão importante aqui é que o salmo aponta para a revelação de Deus na natureza. Isso está bastante claro. Versículo 1 até o versículo de número 6, Deus é celebrado, Deus é louvado por essa revelação dele na sua própria criação, na natureza. O texto diz, os céus proclamam, né? Como se os céus estivessem dizendo alguma coisa, como se os céus pudessem falar a respeito da glória de Deus. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. O firmamento, que é uma expressão sinônima de céus. Existe um paralelismo aqui, né, que usa sinônimos, palavras iguais, ditas de maneiras diferentes, né, com o mesmo significado, ditas de maneiras diferentes, para ficar mais bonito, para ficar mais poético. Então o firmamento anuncia as obras das mãos de Deus. A linguagem deste salmo é muito bonita. Versículo 2, um dia discursa outro dia. Um dia passa, o outro dia nasce, e é como se um dia estivesse conversando com o outro dia, falando a respeito das coisas de Deus, anunciando que existe um Criador. Nós admiramos o pôr do sol, nós admiramos o nascer do sol. É como se esses elementos visuais da criação de Deus estivessem nos dizendo que existe um Deus poderoso, Senhor de todas as coisas, que criou todas as coisas. Esse é o discurso da criação, um discurso sem palavras, um discurso só pelo fato de existir, só pelo rastro, só pelo DNA do próprio Deus que está na criação. Versículo até o versículo 6, nós temos esse destaque maravilhoso, a revelação de Deus na natureza, ao que chamamos de revelação geral. Verso 3, observe, não há linguagem, não há palavras, afinal de contas, a natureza inanimada não é capaz de falar, de se comunicar verbalmente, mas existe uma comunicação aqui, não verbal, existe uma comunicação por implicação, sem palavras, sem linguagem, sem comunicação verbal. O sol, a natureza, o céu, tudo aquilo que Deus criou, mesmo que não se ouça nenhum som em termos de comunicação verbal, tudo isso está dizendo alguma coisa. Tudo isso está apontando para a glória de Deus. Tudo isso está apontando para o rastro que Deus deixa em todo o universo, mostrando que existe alguém, um ser totalmente poderoso que criou todas as coisas. Verso 4 diz o seguinte, os irmãos podem ler, por favor? No entanto, apesar de não se ouvir nenhum som, apesar de não haver uma comunicação em termos de palavras, apesar disso, a voz da criação inanimada se faz ouvir até os confins do mundo. É um tipo de comunicação, é um tipo de revelação, é um elemento que nos diz algo a respeito de Deus, que nos mostra a grandiosidade, a glória de Deus, meus amados irmãos. E o texto sagrado, agora, na parte B do versículo de número 4, vai dar um exemplo, vai ressaltar um elemento da criação inanimada, como exemplo da glória de Deus, como algo que pode resumir a glória de Deus. E é claro, para o mundo da época que não havia nenhum tipo de conhecimento científico, e esse não é o foco aqui, é claro que o sol era o elemento ali mais grandioso, né, mais espetacular da criação de Deus, e é por isso que o sol é citado aqui. Aí pôs uma tenda para o
sol. Aí na onde? Nos confins do mundo. É uma figura de linguagem, né? Porque nos confins do mundo a ideia de que o sol nascia daquele, vinha daquele lugar. O qual, como noivo, o sol como noivo, aqui nós temos já uma metáfora usada, retirada ali do noivo que saía dos seus aposentos na noite de núpcias, e ele saía com grande alegria ali no seu coração pelo fato de ter se casado. A ideia aqui, a metáfora tirada disso, o qual o sol sai como noivo, que sai dos seus aposentos e se regozija como herói, se alegra a percorrer o seu caminho. Verso 6, os irmãos podem ler? Não, os irmãos estão desanimados, né, na leitura. Podem ler novamente, irmãos? Verso 6. O que pode fugir do calor do sol, quando ele se mostra, quando ele se revela? Então a ideia aqui, meus amados, é apontar para esse elemento importante da revelação de Deus, que é a revelação geral. É mostrar que Deus se revela através da natureza, é mostrar que a natureza aponta para a existência do Senhor de todas as coisas. O mundo criado declara de uma maneira contínua a glória de Deus. E o testemunho nunca se finda. É a natureza testemunhando constantemente a respeito da existência de um Criador. É uma celebração. É o destaque daquilo que Deus faz. Apesar disso, meus amados, quando nós olhamos para o conteúdo de toda a Escritura e levamos em consideração aquilo que nós chamamos de contexto canônico das Escrituras, nós vamos perceber que, embora a revelação geral seja uma revelação magnífica e possa ser apreciada por todos nós, ela tem as suas limitações. A revelação geral, a revelação dos atributos de Deus na natureza, é uma revelação grandiosa. Ela pode revelar algo sobre Deus, mas ela não pode salvar. Ela pode, inclusive, justificar o fato de Deus enviar os pagãos para o inferno, porque eles tinham na natureza indícios de que existia um Deus. Então, ela serve para mostrar que existe um Deus e torna injustificável a idolatria praticada pelos pagãos. Todavia, essa revelação não pode salvar. Essa revelação é limitada, ela tem as suas limitações. Como alguém pode saber que existe um Deus que criou todas as coisas naqueles pormenores que a palavra de Deus revela? A existência do próprio Jesus Cristo não se sabe através da observação da lua, do sol e das estrelas. Por isso existe uma limitação. Quem vai apontar para isso é o próprio apóstolo Paulo. Romanos capítulo 1, versículo 19, falando dos pagãos, o apóstolo Paulo diz que os atributos de Deus podem ser vistos em tudo aquilo que Deus criou. Em outras palavras, Paulo está dizendo o que este salmo diz, né? Os céus, proclamam a glória de Deus. Mas ele diz o seguinte no verso 19: porquanto que de Deus se pôde conhecer é manifesto entre os pagãos, entre eles, porque Deus lhes manifestou. E aqui ele cita os pagãos, os idólatras, os povos idólatras, que embora tendo conhecimento de Deus revelado na natureza, e embora não possam se salvar através desse elemento, esse elemento é suficiente para condená-los. Nós observamos então o papel da revelação geral aqui. E o papel da revelação geral não é revelar coisas específicas a respeito de Deus e nem salvar, mas é junto com a revelação especial, que é a palavra de Deus, nos dar mais indícios de que existe um Deus e de que Ele é o Senhor sobre todas as coisas. Diante dessa primeira sessão deste salmo, meus amados, a pergunta que devemos fazer a todos nós: nós conseguimos enxergar Deus nos detalhes da criação? Será que nós conseguimos observar os rastros do nosso Senhor no mundo criado, naquilo que foi criado? Contam-se algumas histórias a respeito da Segunda Guerra Mundial, em que naquele cenário caótico do campo de batalha, muitos soldados não tinham ali, muitos até cristãos, não tinham a oportunidade de pegar a sua Bíblia e ler em momentos de dor e de luto, e até momentos ali quase beirando a morte.
Eles não tinham essa oportunidade de pegar a revelação especial e poder se consolar com ela, a não ser pela sua memória de textos bíblicos. Mas o que muitos deles faziam é olhar para o céu. E num cenário totalmente caótico, cinza, em um cenário cheio de sangue, de luto, alguns deles olhavam para o céu, para as nuvens, para o sol, e ali viam resquícios, raios da esperança emanada do nosso Deus. Você tem visto isso? Você tem observado os elementos da criação de Deus de uma maneira cristã, de uma maneira crente? Tem achado nesses elementos indícios que o faça glorificar ao nome de Deus? As ciências naturais, elas nasceram de cristãos que observavam a natureza. Se você pegar os primeiros cientistas das ciências naturais, você vai perceber que a maioria esmagadora deles era cristã. A ponto de alguns dizerem que Isaac Newton escreveu mais a respeito da Bíblia do que a respeito da própria ciência. Tamanha quantidade de textos da Escritura que ele acabava mencionando. O que é isso, meus amados irmãos? A contemplação da natureza, o fato de observarmos a natureza, percebemos que há um Deus que criou todas as coisas, nos motiva a descobrir os elementos dessa natureza. E nós temos muitos frutos disso, né? Muitas descobertas que foram feitas. Infelizmente, a ciência moderna caminhou na contramão, está caminhando cada vez mais para o ateísmo e o agnosticismo e tantas outras coisas mais. Mas originalmente o que motivou a maioria destes cientistas naturais era observar a glória de Deus, os rastros de Deus, o DNA de Deus na própria criação. É por isso, meus irmãos, que se tem alguém que pode curtir a vida, é o cristão. Não vai curtir a vida doidado, igual aquele filme dos anos 80, né? Só os irmãos que assistiram aí deram risada, né? Lembram desse filme, né? Não vai curtir a vida doidado, né? Mas o cristão, ele pode curtir a vida de uma maneira especial, verdadeira, piedosa. Porque nós sabemos que ele criou. Nós podemos enxergar a natureza e ver os rastros do nosso Criador. E nós olhamos para a criação de uma maneira diferente das outras pessoas. O ateu olha para o céu, para o pôr do sol, pode até achar bonito, mas não há nada demais. É apenas o resultado de uma evolução para eles, para muitos deles. Os pagãos também. Os pagãos têm uma certa admiração pela natureza, mas acabam pegando a natureza e admirando tanto elementos da natureza que acabam transformando esses elementos em deuses. Então, amados, adoradores do sol, adoradores da lua e adoradores de objetos inanimados e da criação inanimada. E exatamente sobre isso o apóstolo Paulo está falando em Romanos capítulo 1. Os pagãos que adoram a criatura ao invés de adorar o Criador. E porque não entenderam que existe um Criador que transcende a sua criatura. E embora possamos glorificar a Ele, não devemos confundir Ele com a sua criatura. Daí o que está errado, o que muitos panteístas enxergam. Panteísmo, prefixo pan, tudo, e teísmo, Deus. Deus é tudo, segundo a visão dos panteístas. Esses admiram a natureza, esses admiram as árvores, mas acabam entendendo de uma maneira equivocada que as árvores são o próprio Deus, de que nós somos o próprio Deus. E isso é logicamente inaceitável, porque se tudo é Deus, então Deus não existe. O que diferencia Deus da sua criatura é o fato exatamente dele ser transcendente, ter características e atributos que nenhuma criatura tem. Nós não. Nós podemos olhar então para a natureza, para a revelação geral de Deus e podemos glorificar a Deus da maneira devida ao seu santo nome. Mas, meus amados, esse texto não para por aí, não é verdade? Versículo 7 até o versículo 10, há um elemento mais importante do que a revelação geral. Mais importante porque a revelação geral não é capaz de salvar, mas é capaz de dar elementos para condenar. Mas a revelação especial não. Só há salvação onde a palavra de Deus chega. Só há salvação onde o Evangelho chega. E o Evangelho nada mais é do que
a revelação especial de Deus, a palavra de Deus e o próprio Jesus Cristo. E é por isso que o salmista vai mudar de assunto aqui. Nós temos outra sessão, que agora ele deixa de falar da revelação geral e passa a falar sobre a revelação especial. E ele vai dizer o seguinte, versículo 7 até o versículo 10, ele vai elogiar a lei do Senhor, dizendo o seguinte: a lei do Senhor é perfeita. E o resultado dela, ela restaura a alma, ela é capaz de renovar a nossa alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Olha só, a palavra de Deus é capaz de nos renovar, nos consolar nos momentos que nós estamos tristes. Quantos que em momentos de depressão, dificuldade e tantas outras questões da nossa existência, se esquecem da palavra de Deus e acabam muitas vezes se apegando a elementos que na verdade são só amenizantes, que não acabam tratando o problema. Mas o salmista está dizendo aqui que a lei de Deus restaura a alma, renova o meu coração. Quando eu não estou bem, quando eu estou emocionalmente ruim, a lei de Deus, ela restaura o meu coração. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Lembrando que simples aqui não é simples, não é uma pessoa simples, mas simples aqui é o ingênuo, é o tolo. Então a lei de Deus é capaz de deixar o tolo sábio. Uma pessoa tola, ingênua, que não sabe tomar decisões em sua vida, que quebra a cabeça constantemente, uma pessoa que cada vez mais toma decisões ali contraditórias, ela é capaz de achar na lei do Senhor elementos para tomar decisões sábias. Por isso, a lei de Deus dá sabedoria aos tolos, aos ingênuos. E nós somos tolos e ingênuos por natureza. Se não fosse a lei do Senhor, se não fosse a revelação especial de Deus, nós jamais poderíamos tomar uma decisão sábia para a glória de Deus. Verso 8, os preceitos do Senhor são retos e alegram os preceitos alegram o coração, irmãos. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. A ideia de me mostrar o caminho. Eu não sei que decisão tomar, eu não sei o que fazer, eu tenho amizades, estou envolvido em diversas esferas do trabalho, eu preciso tomar decisões constantemente, eu sou cego por mim mesmo, mas a lei do Senhor ilumina os meus olhos. Eu sou capaz de, através dos mandamentos, perceber, não, essa minha amizade aqui vai me levar a quebrar este mandamento. Este namoro aqui vai me levar a quebrar este mandamento. E assim por diante. Esse trabalho, né, e essa atitude, e é nesse sentido que ela ilumina os olhos. Eu estou explicando isso porque, às vezes, nós entendemos essas expressões no sentido místico, né? A lei do Senhor eu vou ler e agora eu tenho os meus olhos iluminados, né? Tem alguma áurea aqui, né, sobre mim que me faz, né, ser iluminado. Não. É a ideia prática mesmo que está em jogo aqui. Você vai tomar decisão, você não sabe tomar decisão para a glória de Deus, e a lei do Senhor te dá o elemento para que você tome decisões sábias. Você quer ver um exemplo? Pessoas, dá um exemplo dos presídios aqui. Existem pessoas que estão presas por vários motivos, há casos e casos, existem motivos até, exceções de injustiça e assim por diante. Mas, de uma maneira geral, essas pessoas estão nessa situação porque tomaram decisões sábias na vida? Não, de uma maneira geral, porque tomaram decisões contrárias à vontade de Deus, que se reflete na própria lei. Os seus olhos não foram iluminados pela lei do Senhor, senão poderiam tomar decisões mais sábias. É uma implicação prática e específica desse versículo, meus amados. Olha só, versículo 9, o temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Observe quantos sinônimos de lei do Senhor existem nesse trecho. Quantos sinônimos, irmãos? A lei do Senhor é chamada aqui, do 7 ao 10, de lei, de testemunho, de preceito, de mandamento, de temor, de juízo, e esses são os sinônimos de lei do Senhor aqui nesse texto.
essa poesia, ressaltando a palavra de Deus e demonstrando que a lei do Senhor, ela é desejável, ela traz alegria e tem mais valor do que o próprio ouro, do que as coisas dessa vida. A lei de Deus e os preceitos de Deus são mais importantes, vamos passar para os nossos dias? Mais importante do que o nosso veículo, mais importante do que a nossa casa, mais importante do que o nosso emprego. A lei do Senhor é mais importante do que o ouro, é mais desejável, e nós deveríamos desejar a lei do Senhor, a palavra de Deus, mais do que todas estas coisas. Veja, esse testemunho vem do próprio Davi, que era um rei, que embora tenha cometido as suas falhas não foram um estilo de vida na vida de Davi. O estilo de vida dele foi desejar a lei do Senhor. O estilo de vida dele foi colocar o seu coração diante do Senhor, e por isso ele pode fazer isso. Percebam, meus amados, que há então um paralelo entre a criação e entre a lei do Senhor. Há coisas que são parecidas, há coisas que são diferentes. Assim como não há vida sem o sol, não há vida sem a lei do Senhor. Não há vida espiritual sem a lei do Senhor. Assim como o sol domina o céu, a lei do Senhor, a lei especificamente aqui é a palavra Torá, né, no original, a lei do Senhor deve iluminar a nossa alma e o nosso coração. Embora a criação faça isso sem palavras, revele Deus, a lei do Senhor utiliza palavras, expressões verbais, registradas e inspiradas pelo Espírito Santo. A pergunta dentro dessa sessão, dessa segunda sessão, para todos nós, irmãos, é que impacto que a lei do Senhor gera na nossa alma. Será que amamos a lei do Senhor? Nos alegramos pela lei do Senhor, meus amados irmãos? Nós devemos louvar a Deus, e ainda mais nós, e aqui para nossa vergonha. Quando nós olhamos o contexto de Davi, nós vamos perceber que quando ele fala da lei do Senhor, ele fala a respeito daquilo que era a revelação da época. O que era a revelação da época? Praticamente a Torá, os 5 primeiros livros da Escritura. Tudo aquilo que Davi está falando de elogios à lei do Senhor, está falando a Torá. Sim, o relato da criação em Gênesis, do povo de Deus, né, dos patriarcas. O livro de Levítico, que só tem relato a respeito de normas, de leis, de coisas impuras, de coisas puras, e como essas coisas impuras deveriam ser purificadas. Livro de Números, que é uma repetição da lei. Livros que, quando nós olhamos assim, nós olhamos, poxa, mas são normas, são regras. Há isso, e é isso que Davi está elogiando aqui. E para nossa vergonha, meus amados, digo para nossa vergonha de uma maneira geral, no mundo evangélico, nós temos a revelação completa e nós não nos alegramos com a palavra de Deus. Nós não consideramos que a palavra é a nossa alegria. Nós não consideramos que a palavra é quem restaura a nossa alma. Nós não consideramos que a palavra é quem nos ajuda a tomar decisões corretas. A prova disso é que, na maioria esmagadora das igrejas, não há ensino da palavra de Deus. Há muito oba-oba, há muito emocionalismo, há uma série de questões e preocupações com uma série de coisas, o ambiente, isso, aquilo. Veja, não havia ambiente aqui. E o contexto era o mais inóspito possível, em termos de revelação. Era um teco da revelação. Era um pedaço da revelação. A Torá, e Davi está falando da Torá, no sentido de dando todos esses elogios à lei de Deus. E as igrejas que procuram pregar o Evangelho e ensinar, temos um outro efeito colateral. As pessoas acabam não aproveitando. Não aproveitando porque simplesmente as pessoas não amam a lei do Senhor. Por isso, nós temos muitas vantagens aqui, irmãos, em relação a Davi. Davi está elogiando aqui a lei do Senhor, mas ele só tinha a sombra, nós temos a luz. Nós temos a revelação completa. Davi só tinha a promessa messiânica. Nós temos o cumprimento dessa promessa. Davi estava em meio a cerimônias. Nós temos agora a realidade. E nós não aproveitamos para estudar a palavra de Deus. A quem muito
se dá, muito se cobra. E há um filme de super-herói que diz que com grandes poderes vem grandes... Com grandes vantagens a respeito da revelação, vem grandes responsabilidades também. Nós devemos mais do que qualquer outro homem de Deus de outras épocas exaltar o nome de Deus, porque nós temos a revelação completa, a história de Jesus Cristo, as explicações detalhadas a respeito de tudo aquilo que havia na antiga aliança, e nós temos muito mais motivos para exaltar, para glorificar ao nome de Deus, meus amados. Homens de Deus, mulheres de Deus, na história, se empenharam e alguns deram a sua própria vida para promover traduções da Escritura Sagrada. Os pré-reformadores, John Huss, John Wycliffe, John Huss morto, lançado na fogueira vivo, entre outras coisas porque defendia que a Escritura deveria ser traduzida na língua do povo para que pudesse instruir as pessoas. Nós temos a tradução que usamos em nossas mãos, de João Ferreira de Almeida, que já foi revisada, a custo, de muito trabalho, de muito estudo. E nós, às vezes, não valorizamos e não amamos a lei do Senhor. Qual tem sido a sua postura? Que impacto a palavra de Deus tem sobre você? Muitos crentes ficam com dúvidas a respeito de uma série de questões que são ensinadas na igreja. Hoje a gente aprendeu sobre pré-tribulacionismo pré-milenista. Daqui a pouco os crentes estão dizendo, poxa, o que será isso? Houve alguma coisa lá em algum lugar, o que será pré-tribulacionismo pré-milenista? Que as pessoas estão acreditando por aí. Não sabe, mas foi ensinado na sua igreja. Teve um estudo a respeito daquilo ali. Só que as pessoas não aproveitam a oportunidade e acabam então vagando de um lugar para o outro, atrás de caixinhas de perguntas de personalidades do mundo gospel, que as respostas são as mais superficiais e rápidas possível, ao estilo da modernidade, que procura sempre a comida mais rápida, menos nutritiva e menos saborosa. Meus amados irmãos, nós temos aqui, do versículo 11 até o versículo de número 15, o final desse texto, que vai nos mostrar como o salmista se move do macrocosmo, da criação, do cosmos, para a palavra de Deus, a revelação especial, e agora ele vai olhar para o próprio indivíduo, para ele mesmo. Afinal de contas, irmãos, do que adianta a gente olhar para a natureza? Deus se revela na natureza. Olhar para a palavra, Deus se revela na palavra, e isso não trazer nada para nós, a gente ficar indiferente. O que adianta? O que o salmista está fazendo aqui no final, então, deste salmo, é mostrar que o resultado do conhecimento a respeito da revelação geral e da revelação especial é mover o meu coração, é mover o seu coração, é não nos deixar indiferentes, é refletir em nós e produzir algo. Passaremos por tamanhas bênçãos sem refletir, sem que o nosso coração seja restaurado, seja modificado, sem que façamos um apelo para a nossa própria alma? Não. E o salmista não passou batido. E é por isso que ele finaliza, verso 11, como disse, ao 15, dizendo o seguinte: além disso, por eles, pelos mandamentos, que ele está falando no contexto anterior, se admoesta o teu servo. Agora ele começa a olhar para ele. Olha, a lei do Senhor, tudo isso que Deus revelou, serve para mim me admoestar, me corrigir. Através disso, o Senhor me corrige. Em os guardar, há grande recompensa. Senhor, eu tenho grandes recompensas na vida, em guardar os mandamentos. Recompensas nessa terra, que são recompensas naturais de atitudes de pessoas que procuram guardar a lei de Deus. Verso 12, e aí ele olha mais profundamente para ele. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Ele olha para o seu pecado. Quem que pode entender o próprio pecado? Quem que pode enumerar o próprio pecado? Quem pode conhecer plenamente os próprios pecados? Porque nós pecamos tanto, irmãos, que nós nem lembramos dos nossos pecados. E o salmista, então, olha para si mesmo e faz o pedido a Deus: absolve-me das que me são ocultas.
Outro pedido ele faz, versículo 13: também da soberba guarda o teu servo, que a soberba não me domine, que ela não me domine, então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão, porque a soberba é sim um dos pecados mais graves da Escritura. O soberbo se coloca no lugar de Deus, no lugar do Senhor, não assume a soberania de Deus. Por isso o pedido do salmista. E ele faz mais um pedido aqui no final, versículo 14: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Esse final aqui, como se diz, é matador, né? É muito bonito. Os irmãos podem ler versículo 14 novamente? Meus amados, o que faremos com as revelações de Deus para nós? Os filhos de Deus não podem ficar indiferentes. É verdade que o mesmo sol que endurece o barro, amolece a cera. E é verdade também que a mesma revelação de Deus, seja geral, seja especial, pode gerar atitudes diferentes em corações diferentes. Mas eu estou me dirigindo aos filhos de Deus. Os filhos de Deus não podem ficar indiferentes. Devemos, à semelhança do salmista, olhar para nós mesmos. Ó Senhor, como o Senhor é grandioso. O Senhor se revela na criação. A tua criação aponta para os teus atributos. Ó Senhor, a tua lei, a tua palavra, ela é maravilhosa. Agora eu olho para mim. E eu peço ao Senhor perdão pelos meus pecados. Agora eu olho para mim e eu peço ao Senhor, me dá humildade de coração, me livra da soberba. Agora eu olho para mim e eu peço que as minhas palavras e o meditar do meu coração sejam aceitos diante de Deus. Ou seja, eu peço aceitação, Senhor, me aceita, me perdoa, me faz humilde e me aceita. Essas são graças especiais, que só podem ser produzidas pelo Espírito Santo no coração daqueles em quem Ele age. Qual será a sua reação diante da revelação de Deus? Quando nós olhamos para a história, meus amados, nós percebemos que a palavra de Deus, a revelação de Deus, foi capaz de quebrar os corações mais endurecidos. Talvez um dos grandes exemplos que poderíamos citar seja John Newton, servo do Senhor, que se tornou servo do Senhor. Trabalhava com o mercado de escravos, depois se converteu e fez o cântico que é conhecido no mundo todo como Amazing Grace, falando da maravilhosa graça de Jesus Cristo. A palavra de Deus, a revelação de Deus amoleceu o coração deste homem. Como é maravilhoso, meus amados, quando a palavra de Deus faz isso conosco. Ela causa uma mudança. Irmãos, nem todas as pessoas mudam com a palavra de Deus. Infelizmente, essa é uma advertência para nós. Às vezes ouvimos a palavra e não mudamos, não faz diferença. Textos bíblicos são ditos, são falados, são pregados, são compartilhados, sem fazer o menor efeito nos corações. Devemos tomar cuidado com isso. E para nossa advertência, existe o exemplo drástico e extremo de Judas, que ouviu todos os discursos de Cristo, e até os discursos que nós não sabemos, porque nem tudo aquilo que Jesus fez foi registrado nos evangelhos. Viu os milagres, realizou milagres em nome de Jesus. Judas estava no grupo dos 70 que voltaram dizendo para Jesus: Senhor, os demônios se submetem ao teu nome. Só que nunca nasceu de novo. A palavra de Cristo nunca produziu nada no coração de Judas. Então, meus amados, a revelação geral, a revelação especial e o meu coração. O meu coração deve ser modificado. Meu coração deve ser impactado. Amém? Nós vimos hoje no Salmo 19, meus irmãos, que esse salmo celebra a revelação de Deus através da criação da sua palavra e de sua palavra, e deve nos inspirar, a pedir perdão, humildade e pedir aceitação diante de Deus.
Eu finalizo com um exemplo citado no início, do C.S. Lewis, que era ateu e teve o seu coração modificado por Deus e escreveu as Crônicas de Nárnia. Mais um exemplo, meus amados, de pessoas que foram modificadas pela lei do Senhor, pela palavra de Deus. Que o nosso coração seja então, irmãos amados, modificados a cada dia pela palavra de Deus, e assim nós poderemos também celebrar e olhar para a criação geral com os olhos corretos. Amém?